Oi, eu sou a Marina, da Sociedade AV, e recebemos um livro do Kazuo Ishiguro da Companhia das Letras, então vamos falar hoje sobre Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Ele foi laureado com o Prêmio Nobel desse ano, de 2017, e lemos Não Me Abandone Jamais. Vamos conversar um pouco sobre esse livro. Esse livro ele já foi adaptado para o cinema, aliás. Eu queria ver o filme até antes de gravar essa resenha pra ver se eu conseguia fazer as duas coisas juntas, né? Falar sobre o livro, falar sobre o filme e ver aí como é que ficou essa perspectiva, mas enfim, não deu tempo. Novembro, né? Tá um mês corrido, estamos aí quase no Natal, então vamos falar só sobre o livro. Bom, Não Me Abandone Jamais, ele conta a história da Kathy. Ela tem 31 anos e ela é cuidadora. E isso é uma coisa que a gente vê logo no início do livro. Ela é uma cuidadora e a gente tem esse termo aqui, cuidador, né? A gente sabe o que um cuidador faz, né? Que ele trabalha ali mais ou menos como se fosse um enfermeiro, né? E ajuda as pessoas, auxilia as pessoas, né? Na própria casa delas, né? Ali no ambiente onde elas vivem. E quando a gente se depara com esse termo aqui, a gente acha que é isso, mas depois a gente vê que a Kathy, ela é uma cuidadora de doadores, então isso acaba ficando um pouco duvidoso. O que é exatamente um cuidador? De quem esse cuidador cuida, né? Porque assim, o que é ser um doador? E a Kathy, ela não entra exatamente direto na explicação desses termos, de quem exatamente esse cuidador cuida, qual é o trabalho de fato que ele faz, e também não entra no mérito de quem são os doadores, de o que esses doadores doam, na verdade, né? O que eles fazem, por que eles precisam de cuidadores, por exemplo. Então a gente começa a ler esse livro já com algumas dúvidas no ar. E esse livro, ele tem a sua história no presente, né? Que é a história da Kathy enquanto cuidadora. E ele vai voltar, na verdade, num passado que foi onde ela estudou e onde tem essas duas figuras principais também junto com ela, que são a Ruth e o Tommy. E eles são como se fossem assim, os grandes protagonistas da vida dela, né? As pessoas ali que sempre estiveram do lado dela. E ela volta nessa história desse internato onde eles estudaram os três juntos, que é o Reusen. E esse internato já no início ele parece um pouco especial, né? Ele parece ter alguma coisa de diferente ali, porque ela já fala das experiências que ela teve como cuidadora, de outros doadores falarem: nossa, mas você estudou no Reusen, como é que foi isso, né? Todo mundo diz que lá era maravilhoso, e como é que foi a sua experiência lá. Então ela vai voltar um pouco pra contar pra gente como é que foi toda essa história do Reusen. É um pouco difícil de falar sobre esse livro sem dar muitos spoilers, porque isso é até um ponto-chave, né? A gente descobrir o que são esses doadores, o que são esses cuidadores. Isso é um ponto bem chave na narrativa. Então ela vai voltando e ali a gente vai pescando algumas coisas, a gente vai, né, sabendo mais ou menos por que aquilo vai acontecendo, mas as explicações mesmo, a gente só vai, né, descobrir ali no final do livro, mesmo que já chegue numa parte em que a gente já, nossa, isso vai acontecer, né, eles são doadores por isso, eles são cuidadores por aquilo, então, né, vai chegando mais ou menos no final do livro e a gente já vai deduzindo o que eles são, o que vai acontecer. E, enfim, esse livro, O Não Me Abandone Jamais, ele parece uma ficção científica, né? Ele flerta muito com a ficção científica. Teve um momento do livro que eu achei até que ele fosse flertar tanto com a ficção científica que ele fosse ser uma distopia. E ele realmente parece uma distopia, né? Ele tem algumas características bem importantes da distopia. Mas a gente não percebe a princípio. Então, assim, ele flerta com a distopia, mas ele não chega exatamente a ser um livro distópico. Então é um pouco arriscado, por exemplo, a gente falar: ah, não, Não Me Abandone Jamais, ele é uma distopia, ou então ele é uma ficção científica, porque ele e não é ao mesmo tempo, né? Ele tem esses elementos bem fortes da ficção científica, da distopia, mas ele não chega exatamente ali. E isso é
é muito legal, porque ele é essa forma como ele é estruturado, como a narrativa do livro é estruturada, como o livro é estruturado em termos de história mesmo. Então, assim, você fica um pouco perdido ali, porque você sabe que o livro é aquilo, mas ele não é ao mesmo tempo. Então isso é bem interessante. É muito interessante você pegar um livro assim, que você não consegue definir ele 100% numa categoria. E isso, assim, foi uma das coisas que eu mais gostei quando eu peguei o Não Me Abandone Jamais pra ler. E, bom, ele é um livro de um autor que ganhou o Prêmio Nobel, mas, assim, é importante falar que ele não é um livro de difícil leitura, de difícil compreensão, muito pelo contrário. A história é muito fluida, a escrita é muito fluida, assim, você poderia pegar um livro desse e ler em um dia muito fácil, porque, assim, você fica ali preso naquela história, você quer saber o que vai acontecer até o final. E realmente, assim, tinha uma hora que eu não conseguia mais largar o livro. Eu li esse livro, acho que em menos de uma semana. Se eu li em uma semana foi muito, porque, assim, eu realmente queria devorar esse livro. E, enfim, depois eu fui procurar um pouco sobre a obra do Kazuo Ishiguro, né, óbvio que ele foi laureado com o Prêmio Nobel, então a gente vai dar uma pesquisada, né, ele é britânico, mas nasceu no Japão. Então, eu ouvi muita gente dizendo que justamente o Não Me Abandone Jamais era um ótimo livro para começar na obra do Kazuo Ishiguro, justamente por ele ser esse livro mais leve, né? Então, assim, a gente tem essa história no presente que é um pouco mais pesada, entre aspas, mas ela não é tanto, porque o ponto de vista da Kathy, ele é muito conformista, sabe? Ela já sabe que tudo vai acontecer, que a vida é assim e pronto, né? Então, assim, até por isso, né? Geralmente na distopia a gente tem uma revolta, a gente tem ali um personagem que ele vai mudar aquele mundo, né? E a gente vai ver uma concepção de mundo meio revoltada, né? E que ele tem que mudar as coisas, não necessariamente ele vai conseguir, mas a Kathy, ela não tem isso, né? Ela tudo que acontece pra ela é normal, pra ela já é daquele jeito, né? E ela já tá conformada com tudo, ela já aceitou aquele mundo do jeito que ele é e não tem em nenhum momento uma revolta. Em nenhum momento ela fala, nossa, não, mas isso é errado, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Não tem isso. Então, é um ponto de vista um pouco diferente a gente ver isso da Kathy, né? E realmente nenhum dos outros personagens que a cercam, eles tem realmente uma revolta a esse ponto, né, de vamos mudar o mundo, né, não tem isso. Então, isso é bem interessante. E aí, como o livro ele volta um pouco, e a maioria do livro ele narra a convivência deles escolar mesmo, então, assim, é uma linguagem muito tranquila, então os personagens eles são bem novos, né? E tem toda aquela coisa ali daquelas relações de criança e, enfim, de adolescente mesmo. Então isso é bem legal. Os personagens nesse livro são excelentes, assim. Eu fiquei com raiva da maioria deles, né? Principalmente da Ruth. Mas enfim, ela é uma personagem muito bem construída, né? Todos os personagens eles são muito bem construídos. E isso foi uma coisa assim que me encantou demais no livro. E a própria história também do livro nossa, a história é muito boa. Quando eu terminei de ler, eu lembrei muito também de O Círculo. Eu gravei vídeo sobre ele, eu falei sobre o livro e sobre o filme também. Foi um livro que a gente recebeu da Companhia das Letras. Eu vou deixar o link aqui nos cards caso alguém queira assistir. E esse livro é um livro de distopia e eu mais ou menos tive a mesma sensação quando eu terminei de ler, mas Não Me Abandone Jamais foi uma sensação muito mais forte, assim. Essa sensação de desesperança total e de que a gente... é tudo horrível, o mundo vai se afundar, as pessoas vão se afundar e a gente tem que conviver com isso, a gente tá conformado já, né? E assim, no Círculo eu tive essa sensação, a minha sensação foi mais de revolta e nesse a minha sensação foi mais de, nossa, foi um soco no estômago, né? Eu cheguei no final e eu só queria a minha cama, eu só queria chorar na minha cama. Não é nem um livro de chorar não, mas a gente fica assim com aquela... A gente sente aquele vazio, sabe? E aquele vazio existencial
E, enfim, é um livro muito maravilhoso por causa disso. E o livro ele levanta várias questões muito legais que não tem exatamente como eu falar aqui, justamente por ser um spoiler. Então, assim, fica meio chato, eu sei. Mas, caso alguém, enfim, queira ler o livro, é muito legal você ter todo esse contato. E realmente, assim, ele tem esse não é exatamente um plot twist, é um plot twistzinho, uma viradinha, quando você descobre ali o que eles são, né, e o que vai acontecer com eles, por que eles vieram à Terra, né, assim, que nem a gente fala, né, por que os humanos estão na Terra, então, assim, por que eles estão ali, né, qual o papel social deles, né, digamos assim. E quando a gente chega nisso, a gente se surpreende, mas assim, isso não é a parte mais importante no livro, porque às vezes a gente entra em contato com histórias assim que tem um plot twist muito grande e aí o resto meio que perde a graça, né? Então se você for reler aquela história ou rever aquela história, ela acaba perdendo um pouco da graça justamente por esse plot twist, e esse livro não. Tanto que, assim, a minha sensação, logo depois de terminar o livro, era que eu queria reler o livro inteiro, justamente pra pegar algumas coisas que na primeira leitura me passaram batidas, né? E que eu não consegui entender na sua totalidade, porque eu não sabia do final. Então esse livro, ele tem essa coisa de, assim, de ele ser tão bem construído que nessa virada, né, nessa descoberta, a descoberta não deixa a história inteira sem graça, muito pelo contrário, né, de você poder olhar aquela história toda com outros olhos. Então isso, assim, foi uma das coisas que eu mais gostei nesse livro. Eu fiquei realmente empolgada com essa leitura, eu não fazia ideia de que eu fosse gostar tanto desse livro. Eu até tinha escutado algumas pessoas, né, falando, poxa, mas eu até gosto do Kazuo Ishiguro, mas não achei que ele fosse ser exatamente uma pessoa ideal para ganhar um Nobel. Acho que tem escritores melhores, né, e assim, eu não posso, né, dar a minha opinião em relação a isso, porque eu só li esse livro. E como, enfim, dizem que não é exatamente o romance mais, digamos assim, mais bem trabalhado dele, no sentido de mais difícil, né, digamos assim, eu acho que eu não tenho nenhum direito de opinar sobre isso. Então, assim, se você já leu outros livros do Kazuo Ishiguro, por favor, opine você. Se você já leu até o Não Me Abandone Jamais, vamos conversar. Se você viu o filme também, vamos conversar. O nome do filme é Não Me Abandone Jamais também. Então, diga aí se vale a pena ver o filme, como é que né? O que vocês acharam. E vamos conversar sobre o Kazuo Ishiguro, vamos conversar sobre a obra do Kazuo Ishiguro, o que vocês acharam desse prêmio Nobel, se vocês gostaram, pra quem que vocês estavam torcendo, né? Se estavam torcendo pro Murakami ao invés do Ishiguro. Então, vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre mais o que vocês quiserem falar, né? Se vocês quiserem indicar leituras também parecidas com essa, pelo que vocês viram no vídeo, mesmo vocês não tendo lido o livro. A gente também tem outras redes sociais, caso vocês sintam um pouco de vergonha de comentar aqui no vídeo. Então estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, pode falar com a gente por tudo quanto é lugar. Eu vou deixar o link de compra desse livro aqui embaixo no box de inscrições, caso alguém se interesse. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Começando em 3. Vamos fazer uma resenha de Escafandra Borboleta? Não. Começando em 3. Olha pra cá. 3, 2, 1.